Mas olha, querido, eu quero falar com você essa noite o seguinte: sua fé, Jesus contemplará. Amém? Amém, André Nimitz? Amém? Quisera ter tempo hoje de ouvir experiências que ele tem passado. Né, André? Eu gosto desse privilégio, ele tem uma estima muito grande, eu por ele por mim, ele compartilha o que Deus tem feito na vida dele ultimamente. Sua fé, Jesus contemplará. Nós vamos cantar esse hino no final. Nós vamos cantar. Mas eu quero ler um texto muito conhecido, e que qualquer um de vocês podia pregar nesse texto. E eu vou fazer uma abordagem tradicional desse texto. Não vou inventar coisa não. Para a gente lembrar de coisas tão simples, e que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Então, abra lá a palavra de Deus. Deixa eu primeiro abrir aqui a palavra de Deus de forma mais... Esses irmãos queridos me deram isso aqui, agora está uma benção, estou viciado, não consigo fazer mais nada fora desse negócio aqui. Olha, abra lá em Marcos capítulo 6, abra lá. Marcos capítulo 6. Deixa a Bíblia aberta aqui para ter certeza que eu estou falando da Bíblia, né, irmãos? Não estou falando da Apple. Marcos capítulo 6, verso de 30 a 44. Quem aqui já ouviu falar a história da multiplicação dos pães e peixes, levanta a mão. Ok. Já tirou alguma lição para a sua vida desse texto? Levanta a mão. Olha que maravilha. Sua fé, Jesus contemplará. O título, como fosse um livro, entendeu, Silvinho? Não tem o título, depois tem aquele subtítulo explicando o que o título quer dizer, né? O título hoje é Podes Crer. Certo? Podes crer. Porque pode crer mesmo. Eu aprendo nesse texto, olha só, verso 30. Você vai colocar aí no telão? Acho que não precisa, né, irmãos? Não precisa. Eu vou ler aqui, ó. Voltar os apóstolos, às vezes é até bom não colocar, viu? Porque as pessoas aprendem a trazer a Bíblia, né, irmã Maria? Porque está perdendo o costume de trazer a Bíblia as pessoas, né? Está tudo no celular, no negocinho. Vamos ler na Bíblia, vamos lá. Voltar os apóstolos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhe disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Irmão, isso aqui, diz os estudiosos, que era uma distância, Júnior, de 8 quilômetros. Você está correndo 8 quilômetros lá em volta da lagoa? Os caras correram 8 quilômetros para chegar onde Jesus estava. E chegaram antes. Jesus foi atravessando de barco e eles deram a volta. Chegaram antes. Isso é o quê? Necessidade. A necessidade faz a gente fazer cada coisa, né, Silvinho? Cada coisa tremenda. Então, olha só. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Eu quero chamar a atenção dos irmãos dessa palavra. Compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Não é que era um deserto assim arenoso. Essa palavra aqui para o grego significa que era um lugar desabitado, não tinha nada. Não tinha casa, não tinha comércio, tá bom? E a hora já é avançada. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Que era possível pegar coisas nos campos que ficavam à beira do caminho quando se recolhia, e aí eles podiam, não era roubo isso, podiam pegar e comer. Ou vão em alguma venda comprar alguma coisa para si comer. Porém ele é Jesus, lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele, Jesus, lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes.
Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Olha quanta gente, hein, irmãos? Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partiu os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 o quê? A palavra aqui é masculino, não é pessoas, não, é homem do sexo masculino mesmo, fora mulheres e crianças. Bem, pode crer, irmão, esse é o título. Que tipo de necessidades podem nos afligir? Vamos pensar. Aqui estamos falando de pão, mas pela circunferência abdominal da maioria de nós aqui, a nossa necessidade não é essa, de pão. Vamos usar o texto para ver qual a necessidade que nos aflige, que pode nos afligir. Vamos lá, vamos fazer aqui uma explosão de ideias sobre necessidades que aflige o ser humano ao ponto dele se deslocar lá 8 quilômetros, mas fazer um sacrifício se souber que tem alguém que pode ajudá-lo a resolver. Quais são os tipos de necessidades? Fome é uma delas, já está ali no texto. Mas o que vocês acham? Desemprego, saúde, mais o quê? Educação, estudo. Tem gente que mora na roça, anda quilômetros para poder fazer a escola. Mais o quê? Necessidade de filhos nas drogas, problemas com filhos. Eu ouvi alguém falando? Relacionamentos, problemas do relacionamento. E eu vou dar uma dica agora à minha parte. Falta de relacionamentos. Estava ajudando um casal, estou ajudando, em nome de Jesus, sem saber, continuo orando. Senhor, por aquele casal que o pastor está falando. E a pessoa falou, pastor, um dos motivos pelos quais chegamos nesse ponto é que nós não temos relacionamentos, nós nos fechamos dentro de casa. Relacionamentos, bem lembrado. Outras coisas? Tá bom, né? Muitas coisas, né? Então eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Pode crer. Pode crer. Em quê? Primeiro, com base nesse texto, seja qual for a sua necessidade, tá bom? Qual for, emocional, afetiva, qualquer coisa que está acontecendo com você, está chateado com qualquer negócio, está insatisfeito, fez uma besteira na vida, não importa a sua necessidade. Primeiro, já que o tema é pode crer, creia na compaixão de Cristo por você. Veja o verso 34 aí, Cadu. O que é que diz que Jesus sentiu por eles? Hein, Marilza? Verso 34. Compaixão. Compadeceu-se deles. Você já pensou nisso? Andréia, você já pensou nisso? Jesus tem compaixão de você, de mim. Ele está lá agora compadecido com a situação que eu estou passando agora. Tem compaixão de você, Gislene. Ele está sofrendo, ele está olhando para as nossas aflições e ele está sofrendo. Creia nisso, você pode crer nisso? Que Jesus é amor, que Jesus é compassivo, que ele sente compaixão por você? Então não é você que está preocupado só com o seu problema. Jesus está preocupado. Ele está sentindo, numa linguagem humana, dó do que você está passando. Ele olhou para aquela multidão e sentiu grande compaixão. Compadeceu-se dela. Ele tem grande compaixão. Eu e Janete estávamos orando por 2 casais da igreja. Não, 2 casais não são da igreja, amigos. Um casal crente e um casal não crente. Amigos. Sabe qual era a necessidade deles? Filhos.
casados há um bom tempo, mas não conseguiam filhos. Você, mulher que passa por isso ou que passou por um período, sabe que isso representa para uma mulher, não sabe? Então nós começamos a orar por esse casal, por esses dois. O neném já nasceu. Está lá no Facebook. Maior alegria. Vive botando lá no carrinho do neném. Uma alegria. Fomos lá, oramos. Eles estiveram em casa, mas nós vamos orar para esse ventre ficar fértil. Porque não sou eu que estou com dó deles. Jesus está. E o outro já está grávido. Só que alguns meses, não sei quantos. Você não sabe de qual que estou falando, são tantos, né? Mas você sabe dos dois que nós oramos. Aí fomos na casa deles, oramos. E ela está de repouso absoluto. Não pôde nem em casa esses dias que nós chamamos por encontro de amigos, porque não pode se movimentar muito, porque é gravidez de risco. Mas a alegria de já estar há vários meses grávida. Sabe por que isso? Porque tem alguém que tem todo o poder, que está sentindo o seu problema, mais do que qualquer outra pessoa. Gente, os discípulos estavam lá. Jesus olhou e sentiu compaixão. Ele está agora compadecido com a situação que você está passando. Creia nisso. Pode crer. Tá bom, Paulo? Pode crer. Segunda coisa que você pode crer. Creia que o amor de Deus não faz distinção de pessoas. Veja o verso 39. Quantos que ele mandou? Quem que ele escolheu para sentar e para alimentar? Quem? Todos. Irmãos, olha só. Quantas pessoas você acha que tinham lá? Só de homens 5.000. Dá um chute aí. 10.000? Vamos fechar com 10.000? Alguns homens estavam solteiros, alguns tinham mulheres, algumas mulheres tiveram que levar filho. Vamos fechar em 10.000. O que é isso? Não é leilão, não? Tá certo? 20.000, vamos pensar. 20.000. A gente não sabe mesmo. Tinha mais mulher do que homem naquela época, homem morria na guerra. Né? E tinha homem que tinha várias mulheres. Vai todo mundo pedir pão lá para mim. Tá bom. Então tinha um monte de gente. Tudo bem. Não sabemos como. Muita gente. Agora pense uma coisa. No meio de 5, 10, 20.000 pessoas, só tem gente boa, Juan? Só tem gente honesta? Só tem gente fiel? Só tem gente... Não tem traíra? Não tem nada? Só tem gente caprichadinha? Claro que não, gente. Aqui entre nós, todos nós temos um problema. Ninguém de nós é digno. Você está percebendo o que eu quero falar? Que eu aprendi nesse texto ao ler? Gente, ali devia ter até bandido. Ninguém ficou excluído da bênção de Deus. Você pode crer nisso? Creia que Deus não faz acepção de pessoas. Você olha para o seu passado. Gente, meu passado. É por isso que eu estou pagando. Não é não. Deus não vai discriminar você. Ele está sentindo compaixão por todos. Por você também. Você precisa acreditar nisso. Senão você vai perder a bênção. A bênção está passando por você, você acha que não é para você, porque eu não mereço. Ele não faz acepção de pessoas. O amor dele é para todos. Então, desenvolva a sua gratidão, viu? Desenvolva a sua gratidão. Porque o que você tem recebido de Deus, não é porque ele fez distinção entre você e o outro, não. É por um propósito que ele tem. Porque ele não faz acepção. Eu estou bem de vida e o outro está mal. Agradeça a Deus. Porque não é porque você merece. Porque ele não faz distinção. E se você não está bem, não desanime. Ele não está distinguindo você para o mal. Porque ele ama a todos. Amém? Você pode crer nisso? Então creia. Creia na compaixão de Cristo e creia que ele não faz distinção. Então seja grato, como diz o Salmo 107:1. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus não faz distinção. Uma terceira coisa que eu quero falar com vocês. Pode crer que Deus sempre encontrará. Agora você vai ter que prestar muita atenção, porque até agora foi fácil. Mas eu garanto a vocês pela palavra de Deus. Você pode crer que Deus sempre encontrará pessoas dispostas a te ajudar em nome dele.
Você está entendendo o que eu falei? Você pode crer que Deus sempre encontrará pessoas para te ajudar em nome dele. Percebe que os discípulos estavam lá, vamos mandar esse povo embora? Primeiro, os discípulos estavam pensando bem, o povo está com fome, vamos liberar. Pastor, já está na hora de acabar, que a gente tem que comer. Está na hora, vamos lá. Mas os discípulos queriam, de certa forma, apenas liberar para que o povo se virasse. E Jesus sabia que o povo tinha uma necessidade naquela hora, ainda ia andar com fome o dia todo no sol, 8.000 quilômetros, e desfalecer no caminho. Aí Jesus foi e deu pão para todos eles. Foi assim? Não. Jesus proveu recursos para que a igreja abençoasse o povo. E diz o texto que Jesus deu o pão na mão da igreja, na mão do discípulo. Agora vocês vão lá e ajudam esse povo a matar a fome. Percebeu, Hernan? E os discípulos? Não, nós não, Senhor, são 10.000. 12 garçom para servir 10.000? Não vai dar certo isso não. Se vira aí, manda esse povo embora. Eles fizeram com alegria, organizaram de 50 em 50 sentadinho, de 100 em 100, fizeram um trabalho bonito lá, serviram os 10.000, quem sabe se eram 10.000, né? 5.000 homens, e diz o texto que depois ainda limparam a casa. Saíram recolhendo todos os pedacinhos que sobraram, deixaram tudo em ordem, a natureza. Não fizeram como uns vão fazer piquenique no taquaral e deixa lá a lata de Coca-Cola. Recolheram. Gente disposta a fazer a coisa dentro do padrão que Jesus tem para abençoar as pessoas. Agora que é difícil. Você crê que Deus levanta pessoas para, no nome dele, abençoar você. Será que você pode crer nisso? Eu posso ter um amém seu? Você crê que na hora da necessidade, se você estiver ali com Deus, Deus vai levantar alguém? Quem já foi ajudado por um outro irmão na hora da necessidade? Levanta a mão que eu quero saber. Essa é a verdade. Sempre terá. Eu também, essa semana eu tive um problema, mas foi uma bênção, porque eu vi quantas pessoas Deus levanta para encorajar. Deus vai fazer isso com vocês. Vocês que estão casando de novo aqui, eu vou aproveitar, né? Tem que pagar mico, porque está novo, tem que pagar mico mesmo, esses novos casados. Vai ter dificuldade. Creia. Vai ter um amigo. Falando em casais, né? A nossa queridinha lá e o Márcio, que tem células de novos casais, sabem como que é isso, como que é gostoso ser ajudado. Silvio também lá, que já não são novos vocês dois, mas tem alguns ali, né? Que gostoso, Deus levanta. Deus levanta, Deus levanta, creia nisso. Deus dá recursos na mão da igreja para abençoar os outros. Abra-se para os relacionamentos com a igreja. Para de vir à igreja só para assistir culto. Hoje você está aqui, amanhã você está na Nazareno, depois amanhã você está na Católica, depois você está no terreiro. Você tem que criar relacionamentos, porque senão a bênção não vai chegar, porque ela não vai cair do céu, né, Cadu? Alguém Deus vai usar. Percebeu? Tem que ter relacionamento, invista em relacionamento, tá bom? Você pode crer nisso, que Deus tem pessoas do teu lado para te ajudar e você pode se abrir para relacionamentos, amém? Não vamos ficar separados, Satanás quer que a gente fique separado. Reúna para o que é de abençoar, para um abençoar o outro. Abra-se, invista na comunhão da igreja. 4, são 5 coisas que eu quero falar para você crer. 4ª coisa, creia que a bênção de Deus é abundante. Deus não é Deus de mesquinharia. Verso 42, veja aí. O que está dizendo o verso 42? Todos comeram e se fartaram, não é? Ficaram o quê? Satisfeitos. Você vai ficar satisfeito. Não faça coisa com as suas mãos, não. Não faz do teu jeito, não. Não faz como você acha que tem que ser feito, porque aí o retorno pode ser perigoso. Ora, confia,
creia em todas essas coisas, na compaixão de Deus, que Ele não distingue pessoas, que Ele põe gente do seu lado para te ajudar, então se abra para relacionamentos. Mas creia que você ficará satisfeito com o que Deus vai fazer. Ah, mas não era isso que eu queria. Mas sabe de uma coisa? Está melhor do que eu pensei. Deus não é Deus de mesquinharia. Tá certo? Eu já falei para vocês que eu estava namorando há muito tempo e olha o que o Senhor fez comigo. Mais do que eu pensava. Olha meus filhos, olha minha família, olha a bênção. Olha onde Ele me trouxe, diante dos irmãos queridos. Olha a família que Ele me deu, sem ter família em Campinas. Comemoramos o aniversário da Janete esses dias na célula. Eu falei, vocês são a nossa família estendida. Por isso aí fiz um mimo para ela na frente deles, que eu não ia perder de ganhar uns pontos com ela, né? Aniversário. Deus dá mais do que você possa imaginar. Você pode crer nisso, amém? Então não fica pensando quanto que Deus tem que te dar. Deixa com Ele. Deixa com Ele porque você vai se fartar. Quinta e última coisa que você pode crer. Creia que os recursos de Deus são preciosos. Mesmo que Ele dê com abundância, não é para você desperdiçar. Leve a sério as coisas que Deus colocou na sua mão, inclusive a sua juventude, porque ela passa, viu? Não despreze. Perceberam que recolheram o que sobrou? Não fizeram pouco caso das coisas que Deus deu? Não saíram chutando pão? Às vezes quem trabalha com comunidade carente, desculpa, eu não quero discriminar, é fato, tem aí um que é doutor nisso. Às vezes dá dó. Me contaram que uma determinada comunidade carente, o que você mais encontra naquela religião é roupa, tênis, agasalho bom jogado fora, porque todo mês, toda semana tem entidade lá doando. Entendeu como é que é? Esquece na escola, nem vai buscar, porque vai chegar outro caminhão aí que a associação tal vai trazer cheio de agasalho, cheio de tênis de marca, de riquinho que trocou. Você entendeu? Não faça isso. Deus deu talento, Deus deu juventude, Deus deu dinheiro na sua mão. Não despreze sua saúde, sua juventude, não despreze seu tempo, porque vai chegar um dia que você vai querer tempo e não vai ter. Vai chegar um dia que você vai querer saúde, mas você jogou fora lá, você achou que ela não passava. Vai chegar um dia que você vai querer amizade, mas você não investiu, você desprezou as pessoas que Deus está colocando do seu lado, você vai sair daqui agora, não vai nem mais ligar para elas. Não despreze, meu irmão. Creia que a bênção de Deus é preciosa. O irmão que está do teu lado é precioso. O salário que você tem é pequenininho, é precioso. A saúde que você tem é preciosa. O tempo que você tem, não fica lá dormindo, é precioso. Você pode crer nisso? Que o que Deus lhe dá é precioso? Então, 5 coisas que eu quero que você saia daqui sabendo, com base nesse texto, que você pode crer. Primeira, creia na compaixão de Deus. Segundo, creia que o amor de Deus não faz distinção de pessoas. Você está dentro disso. Terceiro, creia que Deus sempre encontrará pessoas dispostas a te ajudar. Quarto, confie que a bênção de Deus é abundante, vai te satisfazer. Certo? Está preocupada com a filha que Deus está chamando para o ministério de missionário? Né, querida, que nós conversamos com a família? Creia, porque meu pai também me perdeu. E Deus foi fiel. Tá? Creia. E creia que os recursos que Deus disponibiliza para você são preciosos. Não despreze. Então quero concluir com 3 coisas. 3 orientações para você estar encaixado com base naquelas pessoas que foram abençoadas. Pense nisso agora, que a isso você vai ter que responder a Deus hoje. Primeiro, se aproxime de Deus. Aqueles que acharam que 8 quilômetros era longe e não foram abençoados. Só quem se aproximou foi abençoado. Se aproxime de Deus.
Como? Bíblia, oração, vivência da palavra. Não basta conhecer a palavra e estar fazendo coisa que a palavra não autoriza, não, só porque você acha que tem que ser assim. Aproxime-se de Deus no caminho dele que está na palavra. Dando os passos conforme a palavra fala, você se aproxima de Deus. Orando para entender a palavra, você se aproxima de Deus. Dialoga com Deus. Seu momento devocional com Deus. Amém? Primeira coisa. Segundo, obedeça a Deus. Ele falou, senta todo mundo sentou. Senta em grupo, todo mundo sentou em grupo. Agora vocês me tragam o pão e o peixe, trouxeram. Agora distribua, distribuíram. Agora recolha, recolheram. O texto só aconteceu essa bênção porque as pessoas obedeceram. Como é que é lá no exército? Manda quem pode. Deus pode mandar. Obedeça a Ele. Aproxime-se dEle para obedecer. Jovem, olha que coisa linda essa igreja, lotada. Olha a galeria, só jovem. Se tiver alguém aí com mais de 35 anos, faz favor, desce, que você está no lugar errado. Brincadeira. Olha que coisa linda. Se aproxime de Deus e obedeça. Sexta-feira eu estive na célula dos adolescentes. Eu quero dizer para vocês, adolescentes, que eu fui abençoado lá. Vocês perceberam com a minha participação. Cadê o Caio? Pastor Caio. Olha lá. O Caio acabou de batizar o filho da Denise. O André, excelente líder que está treinando a turma, falou, sexta agora é o Caio que vai falar. O Caio se preparou com o roteiro de célula que o pastor manda e o Caio dirigiu. Gente, vocês viram o Caio se batizando no último domingo? No último batismo? Foi ele. Como abençoou. A gente até pedia permissão a ele para poder falar alguma coisa, né, Caio? Meninos, se aproxime para obedecer. Porque a vida de vocês tem muita coisa pela frente para Deus fazer. E se pisar fora da risca, ninguém pode prever o que vai acontecer. Tá bom? Aproxime-se e obedeça. Terceira coisa que você deva fazer. Sirva a Deus. Sirva. Perceberam? Todo mundo comeu e se fartou? Quantos discípulos eram, irmãos? Quantos são os discípulos de Jesus nessa época? 12. Quanto que sobrou de pão? Cada discípulo levou quanto para casa? Você acredita que algum daqueles comeu 1/6 de pão? Eles serviram e com isso receberam provisão para a semana toda e não apenas para aquele momento de fome. Deus vai nutrir de forma especial aquele que se propõe a servi-lo. Como é que você vai deixar o seu funcionário doente? Quem tem ajudante em casa como doméstica, pior, que você adoeça, mas não ela. É verdade ou não é, irmã? Que você adoeça, mas não ela. Percebe? Aquele que serve, Deus zela, porque precisa dele para abençoar e para fazer a obra. Eu sei que você pode crer naquelas 5 coisas, mas o desafio hoje não é só de crer, é de responder pela fé a essas 3 questões. Aproxime-se de Deus, obedeça à palavra de Deus, torne-se um servo de Deus. E aí você pode crer que tudo isso que aconteceu lá vai acontecer na sua vida. Amém? Baixa a cabeça. Deus vai contemplar a sua fé agora. Você tem estado perto de Deus? Você tem estado longe? Confessa seu pecado. Senhor, eu ando tão ansioso com medo do amanhã. Eu creio que o Senhor tem compaixão, eu creio que o Senhor provê, mas eu estou ansioso como se eu não cresce. Eu descobri por quê, Senhor, é que eu não estou tão perto de Ti. É porque também eu não estou obedecendo o que a Tua palavra manda. Eu estou querendo fazer as coisas que eu acho que deve ser feito, eu estou querendo consertar as coisas com a minha mão. Quero me aproximar do Senhor para obedecer. E outra coisa, eu estou muito no meu canto. Eu quero servir ao Senhor, ser instrumento seu na vida de outras pessoas. Se você tomar essa decisão agora, o Senhor vai contemplar a sua fé naqueles 5 pontos, e a sua vida será grandemente abençoada
E você não vai ter suprimento só para o momento da necessidade, não. Você vai ter provisão para toda a sua vida. É um cesto que você vai levar para casa cheio de pão. Amém? Ore então ao Senhor. Faça um pacto com Deus. Depois nós vamos tomar uma decisão juntos aqui, de nos aproximarmos mais de Deus. Você que só está lendo a Bíblia uma vez por semana, você vai tomar uma decisão aqui hoje. Senhor, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu quero chegar mais perto de Ti. Você que está só fazendo aquela oraçãozinha na hora do almoço, você vai falar, Senhor, eu vou separar pelo menos 15 minutos todo dia para estar aos Teus pés. Você que sabe que Deus está te pedindo uma coisa e você não está fazendo, você hoje vai falar, Senhor, eu quero fazer isso, ajuda-me. E eu vou orar por isso, porque eu estou sem força para fazer, mas eu quero fazer porque eu quero te obedecer. E você que sabe que Deus te deu dons e talentos para você ajudar pessoas, e você não está fazendo isso, você vai falar, Senhor, eu vou ajudar, seja porque o Senhor me deu o dom de ganhar dinheiro, seja porque o Senhor me deu o dom de consolar, seja porque o Senhor me deu o dom de trabalhos manuais e fazer roupa para quem precisa, seja que o Senhor me deu o dom da palavra, o dom do ensino, o dom do evangelismo, não sei, mas eu vou te servir mais do que eu tenho te servido. Ó Deus bendito, ouve a oração do teu povo, Senhor. Tu conheces o coração e a sinceridade de cada um, inclusive deste que contigo está falando agora. Tu queres e nós queremos que a nossa vida agrade ao Senhor, e queremos fazer parte de uma igreja que agrade ao Senhor, uma igreja de servos. Nos ajude, meu Deus, me ajude a ganhar meus vizinhos e os meus conhecidos para Jesus. Ajude meus irmãos, ajude-nos a chegar mais perto de Ti, ajude-nos a obedecer-Te, ajude-nos a sermos Teus servos, em nome de Jesus. Amém.